Olá, meu nome é Helenice, sou professora da Rede Municipal de Itapevi. Estou aqui mais uma vez para explicar atividades dessa semana do Lição de Casa para o terceiro ano do Ensino Fundamental. Vamos lá? Em língua portuguesa, nós vamos trabalhar com personagens de HQ, que são as histórias em quadrinhos que todos nós amamos. Aproveite seu tempo para ler histórias em quadrinhos nos links disponíveis no Lição de Casa. Então, para essa semana, nós temos uma atividade que fala sobre os personagens de uma história em quadrinhos muito famosa, que é do Maurício de Souza, Turma da Mônica. Você conhece os personagens abaixo? Escreva o que você sabe sobre eles. Todo mundo conhece a Mônica, o Cebolinha, o Cascão e a Magali. Mas o que você sabe sobre eles? Quais são as características desses personagens? Você vai escrever aqui no espaço em branco. Em seguida, você vai fazer a leitura de uma tirinha, de uma história em quadrinhos. Então, você vai ler essa história e vai responder as questões. Note que ela tem um título, é uma história da Magali, e você vai ler, tem os personagens direitinho e você vai responder as perguntas. Pode ser no seu caderno. Copie as perguntas no seu caderno e responda. Tem também adaptação para alunos com deficiência, tá? Onde o adulto vai ler para a criança a tirinha, vai apontar, colocar o dedo sobre as palavras, vai explicar sobre os personagens e assim a criança vai ter repertório para falar de cada personagem do quadrinho. O adulto vai explorar bem as ilustrações e as características dos personagens oralmente. Se a criança não for alfabetizada, o adulto poderá ajudá-la a escrever, construindo as palavras e organizando as orações. E na atividade 2 também tem a interpretação, as perguntas. O estudante pode ter a ajuda de um adulto para ler e interpretar a história em quadrinhos. Poderá receber ajuda na hora da escrita e também tente tirar o máximo de informações da criança de forma que ela possa interagir e refletir sobre os tipos de texto. Então, você vai ler a história em quadrinhos para a criança, vai explicar sobre os personagens e também vai assistir nos links que estão no Lição de Casa as histórias em quadrinhos também. Em matemática, nós vamos falar sobre a lógica das sequências numéricas. Em cada tirinha colorida, há uma sequência de números. Cada uma segue um determinado padrão. Coloque os valores que estão faltando em cada uma delas. Então, nós temos aqui a tirinha verde. Eu tenho o número 1, o 3, o 6 e o 9. Você vai descobrir que entre o 1 e o 3, entre os 3 e o 6 e entre o 6 e o 9, existe uma sequência numérica lógica, que se você descobrir qual a sequência que estão entre esses números, você vai descobrir os números que completam essa sequência aqui. E assim você vai fazer com cada uma das tirinhas. Olha, essa daqui começa no 3, tem um intervalo, vai para o 52, então você vai descobrir que há uma sequência numérica lógica entre esses números. E se você descobrir essa sequência, você já matou a charada aqui para preencher cada uma das tirinhas. E aí depois você vai colocar aqui os valores que estão faltando em cada uma delas. No verde, depois do 9, quais números completam? No azul, quais são os números que estão faltando? E assim sucessivamente em cada tirinha. Depois de identificar os padrões de cada sequência, explique na tabela abaixo quais foram as estratégias utilizadas para descobrir a regularidade existente entre os números. Então você foi lá e completou a tirinha verde com os números que estavam faltando. Nessa tabelinha aqui você vai escrever como que você chegou a essa conclusão, como que você descobriu quais os números que estavam faltando na sequência. Por exemplo, eu subtraí um pelo outro e acabei descobrindo que os números entre eles são tal, tal e tal. Então você vai escrever como que você descobriu cada um dos números que estavam faltando aqui, tá bom? Depois tem uma atividade aqui, economizando moedas, brincando um pouco com o sistema monetário também e com raciocínio lógico. Bianca está fazendo economias para comprar um brinquedo que custa R$ 32. Ela fez um combinado com seu pai e todos os dias irá guardar moedas de R$ 1 em seu cofrinho. Veja quanto Bianca tinha no primeiro dia e como foi guardando nos dias seguintes. Então, no primeiro dia ela tinha 4 moedas de R$ 1. No segundo dia, ela já obteve 8 moedas de R$ 1. No terceiro dia, ela já obteve 12. Então, observe que existe uma sequência entre o primeiro e o segundo dia, entre o segundo e o terceiro dia.
Se você colocar, obedecer essa sequência lógica aqui, qual será o dia que ela vai obter os R$32 para ela comprar o brinquedo que ela gostaria? Então, você pode fazer isso de várias formas. Você pode completar aqui, vou fazer outro quadradinho aqui, quarto dia e colocar a quantidade de moedas, quinto dia e desenhar a quantidade de moedas. Você também pode. Como também, você também pode mentalmente, com o cálculo mental, você já vai descobrir em qual dia, mais ou menos, ela vai obter esse valor. Então, tem várias formas de resolver essa atividade. Também tem a adaptação para alunos com deficiência. Tá vendo esse quadro numérico aqui, ó, do 1 até o 100? Ele obedece uma sequência normal, né, de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. Isso na horizontal. Mas se você perceber na vertical, qual a diferença do 1 para o 11, para o 21, para o 31, para o 41, ou 2, 12, 22, 32 e 42? Todos eles vão respeitar uma sequência que vai obedecer o mesmo número. A mesma soma, vai somando de 10 em 10, você vai conseguir chegar nos valores aqui embaixo. Então, utilize o quadro numérico para identificar com a criança o intervalo de contagem de cada uma das retas numéricas e os valores que faltam em cada uma. E na atividade 2, economizando moedas, pode seguir aquela sugestão que eu disse anteriormente, para criança com deficiência também. Vou desenhar os quadradinhos, as moedinhas e fazer o cálculo de maneira visual para ajudar a criança a chegar no resultado, tá bom? Em Ciências da Natureza tem um texto muito interessante que vai falar sobre alimentação saudável, que é um assunto que nós já temos tratado nas últimas semanas também, que é muito importante. Então, a importância da alimentação saudável na infância e na adolescência. Tem vídeos sugeridos no lição de casa além do texto. Tem um vídeo que fala alimentação saudável para crianças e veja a importância da alimentação saudável para a nossa saúde. Todos esses vídeos vão auxiliar também você a entender melhor sobre o tema que nós estamos tratando. Na atividade 1, desenhando. Para a realização dessa prática, você precisará dos seguintes materiais: caderno, lápis ou canetas nas cores azul, vermelha, cola e tesoura. Desenhe em seu caderno os alimentos que costuma ingerir e em quais refeições e também anote o horário. Por exemplo, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então você vai colocar lá, café da manhã. O que eu costumo comer de manhã? Você vai desenhar lá o pãozinho, o café com leite, ou o suco, ou a bolacha. No almoço, eu gosto de comer arroz, feijão, uma carninha, um macarrão. Você vai desenhar. Siga as instruções da atividade na lição de casa, em seguida reflita e responda. Por que precisamos nos alimentar todos os dias? O que aconteceria se você não tomasse café da manhã todos os dias? E na atividade 2, pegue figuras recortadas em revistas ou encontradas na internet de alimentos variados que sua família geralmente consome nas refeições. Entre elas deve haver pelo menos uma figura de água e outra de sal. Você vai descobrir por quê quando você lê as instruções dessa atividade que está lá no lição de casa, tá bom? E em seguida você vai responder: sua alimentação é saudável? Como você pode melhorar sua alimentação? Essas perguntas das atividades você pode copiar no seu caderno e responder, de acordo com a realidade que você vive aí na sua casa, com os alimentos que vocês costumam ingerir. Em Ciências Humanas, na parte de História, nós vamos falar sobre o abastecimento de água. Então, aqui nesse quadrinho, nós temos umas porcentagens que revelam como que funciona os serviços básicos em domicílio no Brasil. Então, tem a rede de distribuição, tem quais as etapas que a água passa para poder chegar na sua casa e quais as porcentagens. Quantos por cento dessa água vai para a rede geral de distribuição? Quantos por cento dessa água é poço fundo ou artesiano? E assim sucessivamente. Você vai analisar esse quadrinho e vai comparar os serviços públicos no meio rural e no meio urbano. Será que lá no meio rural a água passa por todos os processos que ela passa aqui na cidade grande, aqui na região urbana que nós moramos? Você vai pesquisar sobre isso e vai responder. Depois você vai pesquisar sobre os serviços básicos de saúde, se são os mesmos no meio rural, no meio urbano, e depois você vai pesquisar sobre a taxa de analfabetismo na região do Brasil entre as pessoas de 15 ou mais no ano
de 2017 em diante, tá? Então, você vai fazer uma pesquisa, pode ser na internet, você vai encontrar dados mais precisos sobre isso. Você vai jogar lá no seu navegador de pesquisa a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais no ano de 2017 em diante. Ele vai te trazer uma série de informações, aí você vai buscar aquela que mais está adequada à nossa atividade aqui, tá bom? É muito legal você já ir aprendendo como você acessar a internet para fazer todos os tipos de pesquisa, que isso vai ajudar muito. Na época mais antiga, onde não tinha internet, a gente ia para a biblioteca da escola, abria os livros e procurava. Era um pouco mais difícil. Agora, como a internet está acessível praticamente a todas as pessoas, ficou muito mais fácil fazer certos tipos de pesquisa, né? No projeto Educação e Saúde, olha só, tem uma atividade muito legal que é a dinâmica Ubuntu. O que é Ubuntu? É uma filosofia africana que nutre o conceito de humanidade em sua essência. Lá no Lição de Casa vai ter uma atividade relacionada a isso. Mas o que é Ubuntu? Uma sociedade sustentada pelos pilares do respeito e da solidariedade faz parte da essência Ubuntu, filosofia africana que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas umas com as outras. Na tentativa da tradução para o português, Ubuntu seria humanidade para com os outros. Uma pessoa com Ubuntu tem consciência de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos ou oprimidos. De Ubuntu, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha. Eu sou porque nós somos. É uma filosofia muito bonita que começou lá na África, mas serve para todos os países, serve para todas as pessoas. Quando ele fala que o mundo não é uma ilha, ele está querendo dizer o quê? Que eu não vivo sozinho no mundo. Eu não posso pensar só em mim. Eu tenho que pensar no meu próximo, eu tenho que pensar nas outras pessoas, com conceitos de solidariedade. Olha só, essa pesquisa eu busquei na internet e aqui embaixo eu coloquei a fonte. É muito importante quando você faz uma pesquisa na internet e você vai responder lá no seu caderno ou vai imprimir para você também colocar de onde você tirou aquela informação. Então você pode copiar e colar a parte que aparece lá em cima da página. Olha, fiz isso aqui, ó. E vamos às atividades lá no Lição de Casa que fala sobre o Ubuntu, que é muito interessante e é muito legal. Pessoal, vamos terminar essa semana com uma frase muito legal do Albert Einstein. Jamais considere seus estudos como uma obrigação, mas como uma oportunidade invejável para aprender. Essas foram as atividades dessa semana. Espero poder ter ajudado vocês. Caprichem nas atividades, não esqueçam de continuar mandando fotos e mantendo contato com sua professora pelo WhatsApp, pela internet, tá bom? Bom final de semana para vocês e até a próxima!